Deus esteja satisfeito com a nossa vida e Ele nos abençoe por estarmos vivendo dentro do seu propósito. Tudo o que Deus faz, Ele faz com um propósito. Deus criou o homem para adorá-lo. Se o homem falha nisso, ele não está agradando a Deus. Deus criou o casamento para que os casais e as famílias glorificassem o seu nome. Se não estamos fazendo isso, estamos contrário ao propósito de Deus. Deus criou a igreja para adorá-lo, para servi-lo. Igreja povo, igreja crente. Uma ordem lá no último capítulo de Mateus, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Toda autoridade me foi dada a Ele. Então, quando você pensar dos fatos sobre a sua vida, tu tem um propósito. Nossa temática aos domingos tem sido descobrindo, procurando o seu propósito. Todo crente tem muitas responsabilidades, uma vez que você se declarou crente, filho de Deus. E o nosso subtema hoje é por que Deus criou o trabalho. Por que Deus criou o trabalho? Deus não criou o trabalho depois do pecado. Deus criou o trabalho antes do pecado. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele os coloca num jardim, o jardim do Éden. E lá Ele ordena que Adão e Eva cuidem do jardim, cultivem o jardim. E Ele criou o trabalho não para nós ficarmos cansados, exaustos, não para nos adoecer, porque Adão trabalhava e depois que pecou, então Deus diz assim: agora tu vais comer do suor do teu rosto. Por causa do pecado, você tem que suar para ganhar o seu pão de cada dia. Antes não precisava disso. Tudo de graça, tudo lá, sem pecado, sem pressão, sem estresse, e acolher tudo aqui. Então, depois do pecado, todos nós que nascemos depois do pecado de Adão, temos que nos esforçar, uns mais do que outros. E na Bíblia existem dois extremos, nós vamos tratar hoje à noite. Deus não concorda com o preguiçoso, na Bíblia está cheio de versículos. Deus não concorda com o preguiçoso. Deus não abençoa o preguiçoso, nem aquele que ganha facilmente, que arranja dinheiro fácil. Deus não faz isso. E Deus também não concorda com você se matando para ter dinheiro. Quando você está lutando, suando, esforçando a todo custo para ter dinheiro. Por causa do dinheiro, só porque eu quero mais, eu quero riqueza, riqueza, riqueza. Deus também não concorda. Tá? Então, nosso texto hoje é Provérbios capítulo 23, versículo 4 e 5. 2 versículos, não está nenhuma reprimenda para ninguém. Nós vamos tratar de um assunto que eu sei que há divergências. Eu sei que tem gente que não gosta de trabalhar. No mundo que nós vivemos. Conheço também muita gente que procura ganhar fácil. No tigrinho, esses joguitos aí. Mas Deus não criou o homem para viver de tigrinho, de qualquer coisa. Dessas maneiras desonrosas de se ganhar dinheiro. Então nós vamos nos aprofundar nisso e veja como está escrito no texto. Provérbios capítulo
23, versículo 4 e 5, que diz assim. Algumas versões, vamos ler nessa daqui. Não te fatigues para seres rico. Não aplique nisso a tua inteligência. E versículo 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Se matar para ganhar dinheiro. Deus inspirando Salomão, ele diz, e está escrito, irmão. E aí você já sabe também. Quando Deus criou o homem para trabalhar, para regar o jardim, para cuidar do jardim, isso não tinha cansaço. Cansaço é um resultado de uma vida que nós temos, uma vida de estresse, uma vida de sobrecarga. E quando eu era menino, lá em Barbacena, lá em Carnaubais, a história era assim, o pai levantava cedo para ir para a roça, 5 horas, voltava, 5 horas estava todo mundo em casa, sem televisão, sem nada disso. Ali a gente, com o menino, brincava um pouquinho, daqui a pouco ia todo mundo dormir. Isso é a vida da minha cidade. Mas o tempo vai passando, as mudanças estruturais no mundo, depois da industrialização, lá não sei aonde, aí a indústria chega ao terceiro mundo e propõe jornadas de trabalho. Pesado. Pesado. E aí vai todo mundo se adaptando a isso. E alguém que se matava. Aí vem hora extra dentro do projeto. Antigamente era só tantas horas, mas aí surgiu a possibilidade de hora extras. Aí você quer ganhar mais um dinheirinho, fica 2, 3 horas a mais no trabalho. Isso é a estrutura mundial de trabalho, de serviço. E depois vem trabalhando por turno, vem a Petrobras e coloca aqui turnos. 15 por 15, 14 por 14. Então o pai de família ficava 14 dias fora de casa. Trabalhando em trabalho exaustivo, pesado. Porque era a estrutura do mundo. Deus não criou para ser assim, mas o mundo, na sua inteligência, foi adaptando para se ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro. Você está na minha cidade de Carnaubais. De repente chegou em Carnaubais, tinha um poço lá, dentro da igreja católica, lá, e que chegaram os alemães, para acabar, estudaram aquele negócio lá, fizeram aqueles estudos e deu petróleo lá em Carnaubais. A cidade foi invadida por esses trabalhadores, baiano para cima, baiano que nem prédio. Mas a cidade foi destruída. Escute, traição, todo mundo. Os baianos, casados lá, chegavam aqui dando uma de solteiro, deixavam filhos aí. Em Carnaubais foi assim. É como os romeiros que iam para Juazeiro do Norte, e lá tem hoje um livro escrito, Os Filhos de Romeiro, que não sabem quem são os pais. Os romeiros iam dizendo que ia pregar promessa, tudo isso, mas ia para... que não era correto. Essa estrutura, irmão, socioeconômica, essa estrutura misturada com vontade de enriquecer, né, destrui muita coisa. Deus nunca condenou riquezas, Deus nunca condenou você trabalho, Deus não condenou você ter seu dinheiro, nunca condenou. Agora, Deus sempre condena a avareza, se matar. A gente vai tratar disso daqui à frente. O trabalho existe desde a eternidade, para você ter uma ideia. Quando Deus criou todo o universo, na eternidade, antes da gente existir, somos chamados a criar como Ele. E produto do nosso trabalho reflete a glória de Deus. Você é um trabalhador, você tem sua empresa.
O que é na sua empresa, no seu dia a dia, que reflete a glória de Deus? Estou aqui glorificando a Deus com o meu trabalho. Qual coisa no seu trabalho que você está dizendo assim, eu estou glorificando a Deus? Porque o trabalho foi criado para nós glorificarmos a Deus. E Jesus disse assim, quando perguntaram a ele, Senhor, já comeu alguma coisa? Ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Realizar a sua obra. Parafraseando, trazendo para os nossos, dizem, meu trabalho consiste em fazer a vontade de Deus. É assim que você tem que ler, é assim que você tem que falar. Meu ministério consiste em fazer a vontade de Deus. Se não é para isso, não tem graça. Seu trabalho, seja na AIC, seja onde for, na AID, PID, não sei o que você trabalha. Mas o lugar pode ser horrível. Daniel e seus amigos foram para a Babilônia. Trabalhar na Babilônia, num país idólatra. E quando foi proposto para ele se ajoelhar diante da estátua, eles disseram, não, nós não vamos nos ajoelhar. Nós servimos um Deus. Nós estamos aqui por causa dele. E glorificaram a Deus lá. Não entraram na onda da idolatria, não entraram naquela onda de fazer chantagem, não. Adoraram a Deus. Então a pergunta é exatamente essa. Qual parte do seu trabalho você glorifica a Deus? Por que você está trabalhando? Qual o valor que você dá a esse trabalho? Por que está lá? E outra frase, Jesus diz assim em João 5,17. Meu Pai trabalha até agora. E eu também. Já leu isso? No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Meu Pai, Jesus conversando lá, diz, trabalha até agora. E eu também. Então, ou nós temos uma visão clara, irmão, sobre o propósito do trabalho, ou a gente vai trabalhar resmungando, chateado, ou a gente vai trabalhar sem interesse nenhum, porque não tem motivo, não tem objetivo, não tem intenção nesse trabalho. Você vai ser um péssimo trabalhador, empregado. Se você não colocar Deus acima de tudo isso. Quando você olha para o nosso redor, nossas casas e nossas famílias, confirmam que bens materiais não geram alegria duradoura. Trabalhamos tanto pelas coisas que achamos que nos trarão prazer. Viagens, roupas, tecnologia mais recente, mas nos sentimos vazios quando a novidade acaba. Trabalha para um propósito bem curtinho, vou ganhar a vida, vou juntar isso aqui, vou me casar, mas são propósitos tão curtos. Vou estudar, vou trabalhar. O que é no meu trabalho, no seu trabalho, faz uma leitura assim que glorifica a Deus. Porque se você tem prazer num trabalho que não glorifica a Deus, irmão, você tem que rever um pouquinho do seu conhecimento de Deus. Porque foi Deus que criou o trabalho. Você não pode amaldiçoar trabalho. Você não pode ir para o seu trabalho, falando para crente, a ser revoltado. Por que tem que trabalhar? Você não pode se chatear porque tem que se levantar cedo. Se você tem uma visão que Deus criou o trabalho para o nosso sustento e para glorificar, eu não posso estar já nessa hora, esse trabalho é uma praga para mim. Você já disse isso? Está ruim o seu emprego. Você vive trabalhando, se queixando. Você é um crente, naquele trabalho, Deus não deu só para você tirar seu salário no final do mês. Deus lhe deu esse trabalho para você ser uma luz naquele trabalho. Para você ser uma testemunha dele naquele trabalho. Para você abençoar a vida com o seu trabalho. Se é só para você, vai cansar.
Se é só para você, você terá problemas ou mais cedo ou mais tarde. Especialmente se você é um crente. Um crente que teme a Deus. Se você é uma pessoa salva e lê Bíblia. Se você tem temor a esse Deus, você não vai ficar aborrecido, porque você sabe que meu trabalho aqui é para o sustento da minha família, é para ajudar a obra de Deus, é para expandir o reino de Deus. Eu estou aqui como testemunha, como luz aqui. Um ambiente talvez difícil. Talvez na sua empresa, na sua comunidade, onde você trabalha, um ambiente não é agradável para crente. Tem trabalho que não é agradável. Mas quando você recebeu esse trabalho, você veio para frente e agradeceu a Deus por ele. Estou certo ou errado? Você agradeceu, porque eu estou trabalhando nas FAMOL. Não. Aquele lá que o Decamo trabalhou, né? Onde o pai de Janaína trabalhava lá, né? Que virou outro nome. Como era o nome? Ah, FAMOL. Oh, beleza, vocês estão bem. Plasmol. Plasmol. Uma empresa aí, legal, reconheceu o dono lá. Mas se for para estar lá como crente, e reclamando, se estressando, condenando, fazendo corpo mole, mentindo, a gente sai mais cedo porque a mamãe está doente, dando uma de pedreiro, aí não tem futuro. Você não está glorificando a Deus. Tenho muita coisa para dizer, mas aqui, tá bom? Ter uma ética de trabalho, para nós, pautada por princípio, é admirável. Mas precisamos nos perguntar constantemente por que estamos trabalhando. Por que estou trabalhando? Por que eu tenho que trabalhar? E não é procurar a resposta no sindicato dos trabalhadores, não. Não é procurar a resposta em associação de bairro, não. A resposta é na Bíblia. Quando nós procuramos lá, eu vou só citar 1 Coríntios 10, 31. Portanto, sabe comigo? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Diz bem alto, fazei para... Não ouvi não. Fazei para... É porque eu estou gripado. Não ouvi ainda não. Aí ficou, né? Para a glória de Deus. Qualquer coisa, qualquer trabalho. É a Bíblia que diz, irmãos. E a Bíblia é o nosso livro-texto. Não é só para guiar para as coisas espirituais, como a gente diz. Não é só para falar sobre louvor. A Bíblia não é só isso. A Bíblia fala de princípios para a convivência do ser humano nessa sociedade. E é para glorificar aí. Tá? Por que eu vou fazer uma faculdade? Por que eu vou fazer psicologia? Alguns fazem psicologia para se entender, para cuidar dele mesmo. É desajustado. Aí eu vou fazer psicologia, ver se eu me entendo. Já viu isso? Para ver se eu me descubro. Serve não para ele não. Psicologia de si mesmo, não existe isso não. É para ajudar os outros. É muito egoísmo aí. Se a nossa busca for unicamente por riquezas bem materiais, escuta, se for só para ganhar dinheiro e acumular bens materiais, espere a decepção. Vou repetir isso. Se for só para ganhar dinheiro e acumular bens materiais, espere a decepção. Uma pilha de versículos para mostrar isso. Se você trabalha só para juntar dinheiro, lembra de Collor de Mello, seu presidente, que você votou nele? Lembra aquela época que Collor prendeu tudo? Você sabe quantos empresários morreram, quantos ricos morreram? Ele foi para o banco, tinha nada. Collor tinha tomado tudo. Trabalharam a vida toda e na hora o presidente chega e... Por quê, irmão? Porque a base era o dinheiro. Não é? Deus não condena ter dinheiro.
mas condena o propósito para o qual você trabalha. Se não é para glorificar, se não é para ser usado para o bem das outras pessoas. Os bens materiais nos decepcionarão. A tecnologia rapidamente se torna obsoleta. As roupas novas, de repente, ficam fora da moda. Tudo isso você investe seu dinheiro, seu trabalho, seu suor em moda. A roupa do ano, a blusa do ano, o terno do ano. Daqui a pouco vem outro melhor do que esse. E você já quer comprar outro. Daqui a pouco vem outro. Você já tem que comprar aquele. Você quer namorar carro. Vou trocar. Não estou condenando, só estou dizendo que se nós temos o interesse, tudo que a gente trabalha é só para ter, não tem um objetivo maior, é frustrante. É frustrante. Quando não vem a comparação entre os seus colegas. Fulano terminou faculdade de Direito comigo, já está num super carro, e eu estou aqui com minha carrocinha. E tem algumas profissões que é de matar, viu? Tem umas profissões que é elitizada mesmo. Se você vai para uma reunião dessa turma que se formou com você e você não vai com o carro daqueles outros, você se sente bem diminuído. E eles fazem questão de mostrar que você não faz parte ainda do grupo. É pobre ainda. O cara se matando para concorrer. É frustrante, estou colocando isso. A única coisa duradoura pela qual podemos trabalhar e viver bem é para glorificar a Deus. A riqueza é passageira, mas o reino dos céus é para sempre. É Deus, voltado para Ele. Aqui tudo passa, inclusive você. E você. Acumulando, nada do propósito de Deus. E o trabalho, conforme Deus criou, é para glorificar o nome dele. Fazendo o bem naturalmente. Vivendo o bem e ajudando os outros a verem bem. Não é só para você. Certo? Então, nosso texto diz, não se esforce para adquirir riqueza. Outra versão diz, não se mate para ser rico. Não se esforce para ser rico. Não trabalhe para ser rico. Se der certo, você trabalha normalmente, sem estresse, a família está tudo em paz, nós estamos bem, graças a Deus, estamos glorificando a Deus, estamos sendo usados por Deus, estamos vivendo para a glória de Deus, amém. Mas não se mata, algumas versões diz isso, né? Seja sábio o suficiente para desistir quando você está se achando estressado. Está bem, trabalhamos, deu certo, mas já está todo mundo estressado. A gente já tem suficiente, vamos descansar, vamos fazer isso aí, vamos viver agora. Vamos viver. Senão você investe, depois perde a família. Você vai dizer, não valeu a pena. Perde a família. Vive mais fora da família do que dentro da família. E quando tratado de qualquer problema da família, toda a família está dentro da empresa, está frustrado, está irritado. Não se discute porque não tem paz. Se sente escravo do seu trabalho. Uma vez que um rapaz me disse aqui na igreja, pastor, eu quero ter meu próprio trabalho. Quando eu tiver a minha própria empresa, eu abro na hora que eu quiser. Eu disse, é mentira sua. É mentira sua. Não existe isso. Você fez uma leitura errada. Quando você tiver a sua empresa, seu trabalho, alguém vai precisar, vai ser seus clientes. Eles vão lhe procurar. E você vai ter que vender. Mas eu abro na hora que eu quiser. Não abro, não sei o que quiser. Você é um empregado para abrir, se você não quiser abrir. Então tem gente que tem uma visão bem curta. É meu, eu vendo se eu quiser. Se você não vender, você fecha no outro dia. Além dos fiscais, eu não vou tocar nesse assunto, além daqueles outros bem chatos, bem desonestos, que está em cima de você, para você andar assim, para você fazer assim direitinho. E se cria instituições para
fazer mal a gente. Esse negócio de bombeiro é cruel, irmão. A gente botava isso aqui, eu não passava. É bonito isso aqui? Não, mas tem que ter. Tem que ter, a gente tem que prestar conta a alguém que a gente nem conhece. Mas a lei diz que tem que ser assim. Não, mas não, é assim. Ou faz ou não passa. Aí é estresse para todo mundo. Entendeu? Aí os irmãos chegam, mas pastor, porque aquela coisa feia ali, vai perguntar para os bombeiros. Eu não sei, está dizendo que tem que ter. Então vai perguntar para ele vai explicar. Eu não entendo, mas você vai entender. Nós vivemos em um mundo, irmão, de relacionamentos. Inclusive, que negócio que diz que manda quem tem mais. Você sabe disso, né? O mundo manda quem tem mais. Manda mesmo. É assim, é abusado. Tá? Mas Deus nos deu a necessidade de trabalhar e o propósito para o nosso trabalho. E eu gosto muito disso, irmão. Então, Salomão zomba dos preguiçosos. Salomão, no seu texto, ele zomba dos preguiçosos e ele adverte para que esperem pobreza e vergonha familiar. Tem um bocado de texto disso no livro do profeta. O preguiçoso vai passar vergonha. O preguiçoso, enrolão, vai empobrecer. A ilustração que Salomão diz assim: preguiçoso vai ter com as formigas. Já leu isso na Bíblia? Quem já leu isso na Bíblia? Não foi para qualquer um. Ele chamou o nome preguiçoso. Tem algum preguiçoso aqui? Agora não tem mais não. Já disse o que? Agora não tem mais não. Agora está todo mundo trabalhando, né? Preguiçoso vai observar as formigas que não param e na seca preenche sua comida lá dentro. Vocês já assistiram elas trabalhando, carregando, só abastecendo lá, porque vai ter inverno. Às vezes elas sabem mais do que a gente, que é o racional. Elas vão e enchem e é uma fila atrás da outra. E Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, manda o preguiçoso ou a preguiçosa vai ter com as famílias, a formiga. Vai ter com as formigas. Sai daí, essa preguiça. Vai trabalhar. Ser comparado com um inseto, irmão. Você que tem intelecto, você que tem emoção, você que é um cara inteligentíssimo, doutorando, não sei mais, mas preguiçoso, vai ter com as formigas. Dá para entender isso? Então, Deus nos criou com um propósito. O trabalho é proposital. Salomão zomba, trabalhar demais para enriquecer. É o outro lado. Também ele zomba e critica. Eu estou trabalhando só para ser rico, só para crescer na vida, só para mostrar que tenho, só para mostrar que posso. Eu tenho o poder. Os que trabalham arduamente cometem 3 erros. Primeiro, excesso de trabalho em si. A busca pela riqueza e a ignorância de que as riquezas podem desaparecer num estalar de dedos. 3 erros que uma pessoa que não tem o propósito no seu trabalho, que trabalha arduamente, intensamente, e vive preso e trabalhando, e mais trabalho, você vai ter 3 problemas. Excesso de trabalho, que vai chegar o dia que você diz, não posso mais. Não aguento. E a busca pela riqueza, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais. E esquece que a riqueza desaparece assim. E tem várias maneiras dela desaparecer. Um erro fiscal, que a Receita pega, já foi, meu cara. Um engano que foi descoberto. Já vai.
Negócio mal feito. Negócio feito com alguém irresponsável. Chega lá e parece tudo bonito a história aí, né? Quando a gente foi construir esse prédio aqui, apareceu uma revista mostrando um grupo de irmãos que ofereciam um empréstimo para a gente construir. A gente chamou o rapaz aqui, ele veio, fez uma reunião com os homens aqui, ficou tudo bonitinho, bem bacaninha. A gente ficou vibrando. Nós pagamos 14 prestações. A gente não podia, mas parecia que deu certo. Era um golpe. De crente para crente. De pastor para igreja, um golpe. E 14 mil naquele tempo para a gente era um bocado de dinheiro. Não teve jeito, a gente procurou, mas não teve jeito. Entendeu? E necessidade, apareceu uma coisa, a gente acreditou no irmão, e demos comer a ele, botamos no hotel. Pedro Teodoro até hoje dá rir da gente. Que besteira que a gente fez para ele. Não sei se foi besteira, a gente caiu na coisa, tá? Riquezas que não glorificam a Deus, que não é para a glória de Deus. Desaparece assim. Estou indo. O excesso de trabalho. O descanso é uma das bênçãos de Deus. Se o seu trabalho não está dando tempo para você descansar, falso autismo. O propósito do trabalho é também para você ter descanso. Descansa. Deus, que criou o trabalho, colocou na descanso. Senão o seu trabalho vai ser sua tortura. Bota isso no seu coração. É uma das bênçãos de Deus o trabalho. É inútil, diz o salmista, no Salmo 127, 2. É inútil, presta bem atenção, levantar cedo e dormir tarde, comendo pão de dores. Lá no Salmo. É inútil levantar cedo, dormir tarde, comendo pão de dores, pois Ele, Deus, dá aos seus amados, né, o sono. É uma bênção de Deus também o sono, irmão. Você dormir e descansar. É bênção de Deus. Deus não fez uma planilha de trabalho só para você ganhar dele. Ele fez para você descansar também. No Velho Testamento tem o ano sabático, o famoso sábado, né? O sábado, os judeus tinham que trabalhar na terra durante tantos anos, e tinha um ano para não plantar nada, nem cortar nada. Era o ano de descanso da terra. Hoje é dito que todo trabalhador deveria tirar. Aí talvez nasceu as férias, mas um dia para descansar. Um dia. Deus não erra. Deus não erra. Deus, criador de todos nós, Ele sabe que nós somos humanos, Ele sabe disso, tá? Quanto tempo você dedica ao seu trabalho, não quero que você responda para nós, como isso afeta a sua vida. Olha para mim, que eu estou falando para você. Não importa quanto tempo você dedica ao seu trabalho, são 24 horas para todo mundo, Deus dá desde cedo, 24 horas. 24 horas dá para você fazer tudo e algo mais. Só precisa você se organizar. Tá? Quanto tempo você dedica ao seu trabalho? Como isso afeta a sua vida? O que te motiva a trabalhar arduamente? Qual é o motivo que você morre pelo seu trabalho? Qual é o motivo? É você que tem que responder. Depois não venha se queixar. Qual é o motivo? E qual é a medida que você pode tomar esta semana para adotar uma atitude mais saudável em relação ao seu trabalho? Está pesando? Está duro demais? Está cheio demais? Como você vai resolver isso? Você tem que resolver.
Tem os caminhoneiros, né? Os caminhoneiros que sofrem demais. Não sei se ainda tem o cafezinho para acordar, para dirigir a noite toda, o arribito. Aquilo é uma desgraça, irmão. Mas tem que dirigir, tem que entregar a carga, tem que chegar na hora certa. E pegue um negocinho para estar dirigindo com sono. É um risco de vida. Quando fecha mesmo, você dorme mesmo no volante, mesmo tendo tomado que, mas o sono para você. E para, morreu, virou o carro, matou. Tá? Para quê? Para quê? Não desligue não. Não ligue seu celular agora não. Em outras palavras, nosso trabalho não nos distrai do propósito. Você tem o propósito que Deus lhe deu para trabalhar. Se isso aqui é propósito de Deus, não distrai você. Você sabe para onde quer ir, você sabe onde chegar. Você sabe o que quer, você tem seus projetos, deve ser organizado e ter dentro do propósito de Deus, glorificar a Ele e abençoar a vida. Você tem que ser limites. Limites. Tem mais coisa que Salomão nos ensina. Deus nos criou para trabalhar, que você goste ou não. Vou repetir. Deus nos criou para trabalhar. Então trabalhe. Os princípios da conclusão. Fomos criados à imagem de Deus para um propósito divino. Todos nós, sem exceção. Entender nosso propósito nos ajuda a encontrar o sentido da vida. As perguntas que são feitas aqui na introdução. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? O que eu faço aqui? Por que Deus me deixou aqui? Eu sei que aqueles que são deprimidos e às vezes frustrados, eu não sei por que nasci. Já ouviu isso? Eu ouvia muito isso de mamãe. Eu não sei por que tive vocês. E a gente ficava tudo de olho, por quê? Eu não sei por que engravidei. Eu não sei se é uma vida, se é a vida. Ela dizia assim quando ela estava revoltada. E tem muita gente que esperneia mesmo. Não sei por que fui fazer isso. Não sei por que tenho que ser. E essas perguntas, nem a psicologia, nem Freud responde. Só a Bíblia responde. A origem, a razão por que você está aqui, só a Bíblia responde. Só. A evolução não responde. O Big Bang não responde. Só a Bíblia. Só o Deus Todo-Poderoso. Entender o propósito da vida, do trabalho, é encontrar o sentido da vida. Eu sou alguém, existo, trabalho, volto para casa, durmo, descanso, volto para o trabalho. Eu tenho os dias, as horas trabalhando. Não pode ser intenso só trabalho. Pode ser intenso. Mas a sociedade impõe essa urgência, essa necessidade de estar. Por quê? Porque o trabalho é concorrente. O trabalhador tem que concorrer com outros, não sei porquê, mas os outros não podem ser melhor do que eu, e lá vai o sofrimento. Tá? A Bíblia oferece perspectivas sobre o porquê Deus tem criado a humanidade. Por que Deus criou Adão e Eva? Está lá no texto. Ser criado para a glória de Deus molda a nossa identidade e as nossas ações. Eu fui criado para glorificar Deus, então eu não posso viver de qualquer jeito. Eu fui criado para honrar a Deus, então eu não posso viver a bel prazer. Eu fui criado para abençoar a vida, então eu não posso viver do meu jeito. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, Deus me deu um trabalho, eu tenho uma igreja, eu tenho isso aqui. Como é que eu me encaixo nisso? Como é que eu trabalhando, eu vou trabalhar, eu vou cuidar, eu vou ajudar a minha igreja, eu vou ajudar pessoas? Por que é? Como é? Porque Deus criou assim. Paulo diz assim numa carta aos Tessalonicenses: aquele que trabalha, não coma. Se não quer trabalhar, não coma. Já viu isso? Já leu isso?
Se é preguiçoso, não quer trabalhar, também não dê de comer a ele. Pronto. É duro, né, pastor? Não. É ensinamento, irmão, é pedagógico isso. Se você tem 12 filhos, né, e nenhum trabalha, você sustenta tudinho. É ruim, viu? É ruim. Então, estamos falando sobre trabalho, um propósito de Deus. Entendendo o propósito de Deus para o ser humano. O plano de Deus para a humanidade está profundamente enraizado à imagem de Deus dentro de nós. Esse conceito é a pedra angular da nossa compreensão do propósito e valor. Qual valor tem sua vida? Você compreende? Eu tenho valor para Deus. Tem um corinho que a gente canta. Você tem valor. O Espírito Santo se ama. Você não me ajuda também? Você tem valor, diz o louvor. Mas você tem dia que se sente tão desvalorizado ou não? Não diz, levanta a mão para não constranger. Tem dia que você diz, minha esposa não valoriza, meu esposo não me valoriza, meus filhos não ligam para mim, babá, meus filhos... Ninguém me valoriza, você se sente zero à esquerda. Porque ninguém valoriza você. Como você gostaria de ser valorizado. E aí entra um bocado de coisa. Se você não reconhece que Deus te valoriza, que Deus tem um propósito para você, que Deus cuida de você, que é Ele que te dá força para trabalhar, que é Ele que te dá inteligência para trabalhar, que é Ele que lhe dá conhecimento, saúde. Se você não reconhece isso, meu irmão, me desculpa, mas está ruim para você. Se isso é só na sua própria força, Jeremias dá uma cacetada em você quando ele diz, não se glorie o homem na sua força, não se glorie o homem na sua sabedoria, nem se glorie o homem no seu poder. Quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou Deus. Acabou. Riqueza, sabedoria, poder humano, zero. Se a gente não se gloria em Deus, se a gente não honra esse Deus, se a gente vive para si mesmo ou para os nossos, nós temos problemas. Isso não é fácil de ser compreendido, irmão. Não é fácil. Porque poucos de nós conhecem em profundidade a doutrina da mordomia. Só da introdução. E é o mordomo. Mordomo é aquela pessoa que cuida dos bens do seu senhor. Que administra a cozinha, você entende bem? E administra aquela despensa. É alguém que o patrão entregou tudo nas suas mãos. José foi chamado do mordomo no Egito. Cuidava de tudo do rei. O rei passou tudo para as mãos de José. Menos a mulher. A mulher de Potifar. Mas ela foi quem estragou tudo. Mordomo é aquele que cuida dos bens do seu senhor. Esse mundo pertence a quem? Tudo que existe nesse mundo pertence a quem? A Deus. É dele. Eu pertenço a ele. Tudo que eu tenho pertence a ele. Mas a gente não é meu filho, é minha filha, é minha família, é meu, não é nada seu. Você apenas tem o direito ou o privilégio de administrar aquilo que é de Deus. Entendeu isso? Deus permite você trabalhar, Deus saúde, você deve glorificar Ele, você deve fazer o melhor, porque é para Ele. Paulo fala isso lá em Colossenses. Diz, trabalhe não apenas na presença do seu patrão, mas porque o que você faz, você não está servindo ao seu patrão, está servindo a Deus, que lhe deu essa oportunidade.
É Deus, irmão, que é dono de tudo isso aqui. Inclusive do seu patrão, dos negócios do seu patrão. Tudo. Precisa entender mordomia. E Deus tem dado a você muitas coisas para você administrar. Escuta, desde o seu corpo. Esse corpo que Deus te deu, irmão, para você cuidar. Não é para estragar com droga, não, viu? Seu corpo, como crente, é o santuário do Espírito Santo. Você tem que glorificar a Deus pelo corpo que você tem, onde a alma habita, onde o Espírito habita. Mas nós vivemos hoje no mundo materialista, no mundo humanista, e a gente faz aquele discursozinho que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, e a gente acha que está abafando. Mas o Deus que escreveu o trabalho como propósito é o mesmo Deus e não vai mudar. Diz que o homem tem 3 necessidades básicas. 3 necessidades básicas. O homem no sentido genérico. Na vida dele precisa de amor, ponto 1. O homem tem necessidade de amor. Ninguém me ama. Você vê alguém dizendo, ninguém me ama. Mimimi. Ninguém me ama, ninguém me quer. Essa é a sua necessidade de amor. Aí você não reconhece a origem do amor. O amor vem de Deus. E aqueles que não amam, não conhecem a Deus. Você está gritando por uma coisa que você não conhece. A segunda coisa que o homem tem necessidade é de propósito na vida. Se eu pedir a você, para você sentar num dia e escrever o propósito da sua vida, agora daqui para frente todo mundo tem um bocado de resposta. Mas se alguém chegar assim, de supetão numa palavra bem nossa, e diz assim, pai, escreve aí o propósito da tua vida. Por que você está vivendo? Descreve aí por que você está vivo. Você vai fazer umas 3 linhazinhas. Sei mais não. Porque não sabe mesmo. Porque não vive com propósito. Vive um dia atrás do outro. Um dia atrás do outro. Mas não tem propósito. Uma frase pentecostal que diz assim, para você alcançar o seu propósito, tem que passar por um processo. Já viu isso? Você tem que passar pelo processo. Para alcançar, para descobrir o seu propósito, propósito de você, você tem que passar por um processo. E esse processo é Deus que escreve. Cada de princípios. Então, ou nós conhecemos o propósito de Deus e estamos prontos a enfrentar o processo, para desfrutar lá na frente e glorificar a Deus, ou a gente vai ficar no meio do caminho, no processo não termina. Muitas vezes os seres humanos tentam encontrar o propósito, significado no trabalho em si. E se você já leu o livro de Eclesiastes, você lembra de Salomão. Salomão disse, eu busquei tudo em todos os cantos, trabalhei, inclusive o trabalho, ele conclui o quê? E é enfado, tá certo? Tudo. Até o trabalho, eu experimentei de tudo. Tudo que vinha nos meus olhos, eu fui atrás e eu encontrei tudo. Ele disse, no final das contas, decepção é correr atrás do vento. Nada de resultado. Porque você tem um propósito, você não sabe onde é, você vai no rumo aqui, deu na telha, fulano disse que isso é bom para mim, fulano disse... E você não sabe, porque você não busca no autor da vida. Você não busca resposta no autor da vida, no livro texto da vida. Você não busca em Deus na palavra. Você vai buscar um expert da ciência. Um psicólogo, um coach da vida, que vai chegar para você e vai dizer, o caminho é esse. Você vai crescer, você vai ser rico. Você vai procurar alguém de alta ajuda para lhe enrolar. Ninguém vai dizer, lhe ajudando, vai dizer que você é um fracasso. Não, você pode, você é capaz, você vai vencer. Confia nisso, bota no teu coração. E hoje de manhã eu disse isso, que alguém disse assim, como vai você disso? Vou dizer que está bom para ver se melhora. Você já viu isso? Já ouviu isso? Vou dizer que está bom para ver se melhora. Não é automático, irmão, não é místico. Você quer ficar, tem um exercício para isso. Mas a gente quer palavras que façam efeito logo.
Creia que você vai conseguir. E não consegue. Não é assim. O Deus que me conhece, o Deus que te conhece, Ele planejou como alcançarmos estes objetivos. Gênesis nos ensina que as nossas vocações, de diferentes maneiras, ajudam a cumprir o propósito de Deus para o qual nos criou. Nada é por acaso. Preparar demonstrações financeiras, construir uma casa, cultivar a terra, comercializar, são todas formas de cumprir o mandato de Deus que nos deu no início da humanidade. Deus não botou um bocado de lesada aqui, não. Deus deu capacidade a Adão para planejar tudo, e o homem tem essa capacidade. Tem pessoas que são super inteligentes nisso, mas não temem a Deus. Cheio de projetos maravilhosos, mas não teme a Deus. Cheio de bacana estratégia que é para estourar tudo, mas não consulta Deus. Aí não agrada a Deus, aí não vai ter prazer. Não vai ter prazer. E, através do nosso trabalho, ajudamos a expandir a beleza e a ordem no mundo. Deus criou esse mundo de uma maneira bem ordeira, irmão. Está me ouvindo? Então, quando nós, através do nosso trabalho, não sei qual é o seu, nós podemos expandir a beleza e a ordem do mundo e torná-lo um lugar fértil. Através do nosso trabalho, cultivamos e servimos. Então, você não é um autômato, você tem pensamento, você tem ideia, você tem tudo isso. Então, se Deus lhe colocou em algum lugar para fazer alguma coisa, você tem convicção disso, você vai abençoar muitas vidas. Muitas vidas. Não termina em si. E você vai ser abençoado e vai ser muito feliz, porque estou abençoando outras vidas. Estou fazendo a obra de Deus, estou melhorando o mundo que Deus nos deu para viver. Estou evitando a maldade, estou contra as injustiças. Eu estou servindo a meu Deus. Então você vai sentir muito mais feliz aqui. Se for trabalhando só para você mesmo, você não se satisfaz com pouca coisa. Você não está satisfeito com quem você é, com o que você tem. Às vezes não está nem satisfeito com o seu corpo, com a sua inteligência. Não está interessado. Porque o objetivo é agradar você mesmo. Como você não sabe o que quer da vida, vai enrolar por muita gente. Em Eclesiastes 2, 4 a 11, Salomão detalha a sua busca por o sentido da vida numa variedade de projetos e obras de todos os tipos. Apesar de o trabalho trazer algum grau de satisfação, na realização de sua conclusão, ele diz assim, pronto, estou terminando. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que era tudo vaidade, tudo vaidade, e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão não era qualquer um, irmão. É o homem mais sábio do mundo, em tese, e além disso, mais inspirado por Deus, vai escrever o livro. Ele disse, eu provei tudo, considerei tudo aí. Mas cheguei a uma conclusão. E não adianta se matar por riqueza e trabalho. Não adianta. E é básico, né? Na oração do Pai Nosso, tem uma frase lá que mata muita gente. Né? Como é aquela oração? O pão nosso, diz comigo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas o pão de muita gente inclui carro, inclui não sei o que, né? O pão. Não é só uma vida simples. E Paulo acrescenta, tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Bíblia, irmão, vida simples. Você enricou, mas mantenha-se simples. Se orgulhe não. Se você virou um mega, né?
construtor, se mantenha simples, agradecido a Deus por que Ele me deu. Foi Deus quem me deu. Vai honrando aí. Não ache que você é o top de linha, que é o melhor. Não, vai vivendo. Agradando a Deus. Crente tem um Deus a quem agradar. Outros princípios, o trabalho é feito não só em benefício do trabalhador, mas também para outros. O trabalho é um dom de Deus para o seu povo e será abençoado. E, para terminar, Deus equipa o seu povo para o seu trabalho. Então, há um propósito. Deus trabalha com propósito. Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um propósito para a minha vida. Eu descobri o meu propósito. Descobri. É uma história que não é minha, mas lá nos Estados Unidos, tem um pastor que disse que o presidente dos Estados Unidos chamou o pastor, para ser o cara lá na Casa Branca. O pastor disse, não. Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Eu vou pastorear. Então nós precisamos, irmãos, descobrir qual é o propósito de Deus para a vida da gente. Para a gente abençoar outras vidas. E assim glorificar o nosso Deus. Não sei como está a sua vida, com o seu trabalho. Tomara que você tenha consciência de que existe um Deus acima de mim, acima do meu trabalho. E há algo mais na minha vida. Além de trabalhar e juntar dinheiro, além de trabalhar e fazer isso, tem outra coisa. Eu não ia me deixar aqui só para isso, só para viver 60, 70 anos. Estou fazendo uma reflexão para você, ajudar você. E lembre-se, ele diz lá no livro de Hebreus, Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho. Hebreus 6:10, para você consultar em casa. Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho. Então vamos ser honestos, vamos glorificar a Deus, que Ele está vendo tudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa temática. Temos outros tantos propósitos, mas hoje é o propósito do trabalho. Para muitos uma vida árdua, cheia de dificuldades, trabalhando com homens injustos que roubam, trabalhando com pessoas que difamam, que falam mal. Mas o Senhor coloca em nosso coração, individualmente, que o trabalho que o Senhor nos deu para fazer é para te glorificar e ninguém mais vai tirá-los de nós. Quando nós te honramos, quando nós te adoramos com isso. Eu não conheço a vida de todos que estão nesse auditório, nem dos que estão ouvindo na mídia. Mas eu peço, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito, nos conscientize, nos abra os olhos, para vivermos os dias que estamos aqui, para que possamos contar os nossos dias, de maneira sábia, de maneira prudente. Que possamos ser um bom empregado, um bom empregador. Que possamos ser uma boa mãe, um bom pai. E temos uma família glorificando a Ti. Que tudo que o Senhor nos deu a fazer, que possamos entender e fazer. Nos livra, ó Pai, da ganância, nos livra da avareza, nos livra, ó Pai, da vontade de crescer em cima dos outros. Nos humilha, Senhor, quando nós estamos faltando coisas. Chama a nossa atenção. Nos coloca no rumo para o qual o Senhor nos criou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente cantar?